Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio de Peguei o Beco Podcast. Aqui quem fala é a Sui. E hoje eu finalmente estou trazendo a continuação de uma das melhores séries desse podcast. Na verdade, é a única série, mas tudo bem. Então, o tema de hoje é Músicas da Adolescência, parte 2. Como eu falei na primeira parte, era para ser apenas um episódio, mas ele acabou ficando gigante e eu tive que dividir em várias partes. E na primeira eu falei sobre Avril Lavigne e My Chemical Romance, momentos, lembranças, músicas preferidas, então escutem porque tá muito legal. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Espero que vocês se sintam nostálgicos, você que foi adolescente nos anos 2000, sinta-se em casa, interaja. E recomendar esse episódio também seria ótimo, porque dá muito trabalho. Então, por favor, vocês três, as únicas pessoas que escutam esse podcast, qualquer ajuda tá valendo. E não se esqueça de deixar o like. Nossa, que chique. É a primeira vez que eu tenho coragem de falar de like nesse canal. Será que vem aí? E antes de falar do artista, eu venho comunicar que eu vou tentar seguir uma ordem cronológica das coisas que eu escutava, para eu sentir melhor essa imersão no tema e nos anos 2000, usando internet de escada e ouvindo músicas de maneira ilegal, deixa quieto. Então, por exemplo, eu falei sobre Avril Lavigne e My Chemical Romance e no ano seguinte, ou um tempo depois, eu conheci o Evanescence. Sim, eu vou falar de Evanescence. Então vamos ao nosso momento VJ. O Evanescence é uma banda americana de rock, formada em 1995 na cidade de Little Rock, pela vocalista e pianista Amy Lee e o guitarrista Ben Moody. Eu adoro ler essas datas de lançamento das coisas que eu ouvia e ver que eram perto da época que eu nasci, porque eu me sinto tão novinha, e eu não sou mais novinha. O Evanescence tem 26 aninhos, ele tem a minha idade, né? Eles eram populares na região de Little Rock, consolidando-se na cena musical da cidade no final da década de 1990, com os EPs Evanescence, de 1998, e Sound Asleep, de 1999. Além do álbum demo Origin, lançado em 2000. Ou seja, o Evanescence já tinha lançado coisa pra caramba antes do Fallen. Eu vou falar do Fallen, mas calma lá. Desses lançamentos anteriores, eu acho que talvez eu tenha ouvido apenas duas músicas do Origin, que eram Anywhere e Missing. E Missing é uma música muito linda, mas eu nunca sentei para escutar o álbum inteiro. Fallen é o álbum de 2003 e é o que fez a banda ganhar muito reconhecimento. E nesses anos de 2003 para cima, eu era criança e eu não me recordo de como foi o meu primeiro contato com o Evanescence, mas eu suponho que talvez tenha sido ouvindo as músicas na rádio, porque eles lançaram uns 4 hits desse álbum e Going Under, por exemplo, foi uma música que tocou demais em 2003/2004, por aí. E eu me recordo bem disso porque foi na época que eu ia pra academia junto com a minha mãe. E aí ela ia fazer musculação e ela me colocou pra fazer natação lá naquele local. Todo dia eles colocavam Going Under pra tocar. E eu não sei dizer se eu já gostei da música de cara e tal. Eu acho que a minha admiração floresceu de verdade quando eu assisti um clipe do Evanescence pela primeira vez, na extinta MTV. E acho que foi o de Going Under mesmo. E eu fiquei apaixonada pela figura que a Emily representou pra mim naquele momento. Linda, com uma maquiagem diferente, branca como uma pessoa que tem deficiência de vitamina D, os olhos claros, vestindo uma roupa que eu nunca sequer tinha sonhado em usar um dia, que era aquela blusa vermelha escura, que eu sempre pensei que fosse um vestido, mas não era um vestido, com a manga toda rasgada, caindo, ficando super estilosa, e a voz dela que começava cantando de um jeito super grave, e aí do nada ela subia o tom e cantava daquele jeito aberto, com as notas mais altas que ela sempre canta. E aí o clipe mostra aquela parte que ela canta embaixo d'água, vestida de branco, e eu fiquei impactada. E dali em diante eu virei muito fã de Evanescence e eu corri para adquirir o Fallen, que até então era o álbum mais recente deles naquela época, e tinha todos os hits do Evanescence que tocavam nas rádios e na MTV. E eu tenho lembranças da minha vida na internet com esse álbum, lembrança de Lan House, quando eu pagava R$2 a hora só para assistir os meus videoclipes preferidos. E era um tempo que a internet me proporcionava tanto lazer e alegria. E hoje eu entro, eu fico 10 minutos e já quero sair. E o meu CD não era original. E o engraçado era que o rapaz do camelô, ele gravou o Fallen com 2 faixas extras no final, que não eram do Evanescence, aliás. E eu achei que ele tinha errado quando ele copiou o CD, mas depois eu fiquei em dúvida, porque a parte de trás do encarte mostrava o nome dessas músicas, com artista e tudo. E uma música era da Alanis e outra do Audioslave.
E o pior é que essa música do Audioslave, que veio no Fallen, do Camelot, era muito maneira. Eu até hoje sonho em ouvir essa música de novo, só que eu nunca mais achei. Enfim, perdi o foco, voltando pro que realmente importa. O Fallen era muito diferente de tudo que eu tinha ouvido até então. Era um rock pesado, com voz feminina, suave e potente ao mesmo tempo. E algumas músicas tinham coro no fundo, outras eram só voz e piano a maior parte do tempo. E eu gosto muito do sentimento que a Emily passa enquanto canta as músicas. Ela é compositora de todas as faixas do álbum, se não me engano. Não sozinha, mas enfim, ela está presente na composição. E a gente consegue perceber uma naturalidade muito genuína quando escuta ela cantar. E eu não sei se deu pra perceber, mas eu tenho uma grande fascinação por vocais femininos, independente se elas cantam de um jeito mais grave ou mais agudo, a voz feminina sempre me chamou mais atenção. E ela tem muito domínio do que ela faz, ela conhece a própria voz, é impressionante. E por ouvir muito, eu sempre tentei reproduzir o jeito que a Emily cantava enquanto eu ouvia, era um dos meus hobbies preferidos. Às vezes eu até conseguia. Só que era eu com a minha voz de, sei lá, 11, 12 anos de idade, né? A minha voz era fininha, eu tinha mais facilidade pra fazer as coisas que eu queria. Então, quando a minha voz engrossou pra esse negócio que tá agora, foi embora toda a minha habilidade. E essa é a prova de que pra cantar tem que saber, gente. Não adianta, requer treino, técnica e eu só tenho vontade. E foi assim que os hormônios da adolescência mataram a minha carreira. E bom, as minhas faixas preferidas do Fallen são Going Under, que eu já citei anteriormente, Everybody's Fool, que se tornou um dos hits com o videoclipe desse álbum, e tem uma sonoridade incrível, tem coro no fundo, e um clipe que eu considero ser totalmente visionário. No clipe, a Emily é uma modelo barra atriz, que é linda e famosa, e grava comerciais, mas na vida pessoal ela é super infeliz e sofre com a pressão que a carreira impõe na vida dela. Inclusive, a Amy estava lindíssima nesse clipe, ela entregou. Principalmente no final, onde ela fica cantando meio que gritando pra foto dela no outdoor. Nossa, é babado. Eu achei uma declaração da Emily que fala o que inspirou ela a criar a canção. E aí ela fala o seguinte: a minha irmãzinha estava realmente entrando nessas paranoias. Eu não quero ofender ninguém, mas eu não gosto de imagens falsas. Dessa vulgarização feminina de caixa de biscoito. Isso realmente me irrita. Ela começou a se vestir como elas e ela tinha apenas 8 anos de idade. Então eu conversei com ela e escrevi essa música. Ela revelou mais tarde que a música havia sido inspirada na vida de cantoras de música pop, tipo a Britney Spears e a Christina Aguilera, e aí ela continua falando. Neste ponto, todos sabem que Britney é falsa. A música não é sobre ela, mas é sobre muitas pessoas nesta indústria. É tudo tão falso, toda essa coisa de Hollywood. Ninguém de verdade é assim. Isso está realmente prejudicando a vida de muitas meninas e mulheres. Onde estão as pessoas de verdade? Olha, muito forte. E eu cresci ouvindo Britney e Christina Aguilera também, eu amo as duas, mas a Amy falou algo real. São artistas muito talentosas, mas que sempre venderam aquela imagem de zero defeitos, magras, padrão de beleza. Inclusive, ser bonita era uma exigência das gravadoras para se tornar uma cantora pop. Isso nos anos 2000, não sei como é que é hoje em dia. É como se você não fosse tratada como um ser humano, né? Mas como se fosse uma boneca de plástico, uma idealização. Então eu imagino que o sentimento de solidão que a Amy ilustra no clipe seja bem fiel à realidade, tanto dos anos 2000 quanto dos tempos atuais, porque a única coisa diferente pra mim é que atualmente as pessoas vivem mentiras de modo diferente, é pelo Instagram, onde todo mundo finge que é feliz o tempo inteiro e fica postando coisa de gratidão, põe Photoshop até no sovaco na hora de postar foto, e isso continua afetando várias meninas e mulheres, como a Amy falou, que falham em se inserir naquele padrão, estilo de vida que não existe, né? E com a velocidade de informação, eu acho que as coisas deram até uma piorada de 2000 pra cá. E então é muito importante você saber filtrar bem as coisas que você consome. E eu sinto que a Amy quis dizer também que a comparação mata. E sejam singulares, tá tudo bem. Outra faixa que eu gosto muito é Tourniquet, acho que é assim que se fala, que originalmente é uma música gospel, que é de uma banda anterior de um dos membros do Evanescence. Aí um dia eles gravaram essa música, gostaram e decidiram inserir no Fallen. E a coisa que eu mais gostava em Tourniquet era o início da música, que era um ruído, um som meio misterioso que conforme passavam os segundos ia aumentando. E junto com ele surgiam umas notas de piano no fundo. E aí começava a guitarra e o som pesado, eu amava, achava muito chique. Haunted também era um bafo, principalmente no final do segundo refrão, quando a Amy canta o Watching Me. Aí segue com esse Me
Aí sobe a voz e fica uma nota muito bonita, e em seguida já vem um solo de guitarra, que é um dos solos mais bonitos de todas as músicas do Evanescence que eu já ouvi. E uma das mais lindas desse álbum é Taking Over Me, com a introdução no piano e em seguida a Amy canta e serve vocais impecáveis. E é o meu sonho ouvir uma versão acústica dessa música. Eu sei que tem várias versões ao vivo, com a banda e tal, mas eu queria ouvir uma bem naquele estilo piano e no máximo uns violinos, sabe? Uma coisa mais intimista. Eu até procurei pra ver se não tinha, mas eu não achei não. E eu não acho que vai rolar. Então fica só na minha imaginação. Tem as minhas menções honrosas também, obviamente, para Bring Me to Life e My Immortal, que são músicas incríveis também, mas que tocaram a exaustão e eu não aguento mais, porém são aclamadas até hoje. E em 2004, a Emily gravou a música Broken junto com Cedar, que é um feat muito marcante. Me lembra eu ouvindo essa música de maneira super aleatória, sendo tocada no aniversário das minhas amiguinhas. E só eu ficava feliz quando tocava e o resto das minhas amigas não tava nem aí. Eu já me esgoelei toda cantando essa música e em fases diferentes da minha vida. Eu cantei essa música também no auditório da escola junto com um amigo meu em 2012. Nossa, foi milhões esse dia. E eu era viciada no DVD ao vivo da banda, que se chama Anywhere But Home. E eu ouvi aquele DVD todos os dias. Eu só parei quando uma coleguinha minha me roubou ele. Vagabunda. Era um show incrível. E lá eu conheci duas músicas que eu nunca tinha ouvido. E uma era Breathe No More. E, inclusive, a versão que tem nesse DVD é a melhor que eu já ouvi, que tem um dedilhado no violão super bonito. É aquela música que o pessoal acende o isqueiro e fecha os olhos e só sente, sabe? Aí hoje em dia seriam os celulares pra cima gravando tudo. E o cover de Dauntless, que originalmente é do Korn. É uma música muito boa também, é super bruta, com uma letra, digamos, única. E a Amy começa a apresentação com o piano e a voz calminha. E ela pegou aquele refrão que fala sobre ódio e revidar e ver, sei lá, quem gritando e transformou numa canção de ninar. É engraçado fazer essa comparação, mas é muito isso. É muito maravilhosa essa versão. E apesar de eu amar muito esse concerto, eu tenho uma opinião talvez impopular a respeito das apresentações com a banda no geral. Eu acho que o som pesado ao vivo muitas vezes acaba ficando mais alto que a voz da Emily. E quando ela canta de pé, que ela corre e anda de um lado pro outro, querendo ou não, pega um pouco do fôlego dela. E aí fica mais evidente. E tem uma diferença considerável dela cantando só no piano, por exemplo, que você consegue ouvir o brilho da voz, não fica falhado ou abafado. Mas assim, nada contra. Se eu ganhasse o ingresso pra ver o Evanescence ao vivo, eu ia sem nem pensar duas vezes. E em 2006, o Evanescence fez um dos melhores álbuns da carreira, chamado The Open Door, para o deleite dos fãs. E tem uma pegada mais pessoal, principalmente na composição. A vibe do álbum é bem diferente em relação ao primeiro e eles ousaram um pouco mais usando os sintetizadores que já eram presentes em outras músicas e aqui eles enfiaram mais ainda e ficou super legal. E esse eu tive original. E o encarte era lindo, perfeito demais. A capa parecia mais um quadro, os tons frios nas imagens, estética assim on point. E eu tentei compactar as minhas músicas preferidas para falar aqui, mas deu praticamente o álbum inteiro. Começando com a faixa de abertura, Sweet Sacrifice. A maioria das vezes eu ouvia o álbum na sequência, então quando eu adquiri já tinha virado rotina do meu ouvido, dar play no CD e aí já ouvi, né? It's true, I'm a little insane. Seguido de Call Me When You're Sober, que é uma música maravilhosa, vocais perfeitos, clipe foda, looks icônicos. Mano, os vestidos que ela usou nesse clipe eu sou apaixonada. Aquela roupinha de chapeuzinho vermelho com capuz, o penteado, a maquiagem que fez ela ficar com um olhar super sexy, meio debochada. Porque a Emily tava afrontando naquela música, viu? A letra não é nenhuma indireta, é uma direta mesmo pra aquele rapaz do Cedar, aquele que cantou Broken com ela, sabe? Eles eram namoradinhos na época. Aí eles terminaram, aí ela expôs muita coisa nas letras dessa música. O próprio título, Me Ligue Quando Você Estiver Sóbrio. E o ex dela ficou super chateado com essa exposição. Ai, gente, eu acompanhei em tempo real essa fofoca do rock no ano que lançou a música. Nossa, eu tô muito velha, que ódio. Enfim, falando um pouco mais sobre o clipe, além do visual e maquiagem, o ápice é no final da música,
que a Amy canta no meio de umas bailarinas, e aí quando ela grita, ela começa a voar junto com as bailarinas, e as bailarinas ficam dançando no ar enquanto ela canta, e no último refrão, ela tá de frente para uma mesa retangular, gigante, e na outra ponta tem um rapaz muito bem apessoado, olhando pra ela como se ele fosse um lobo mau. Mano, eles ficam meio que nessa tensão sexual o clipe inteiro. Nessa mesa aí. Mas é sempre ela numa ponta da mesa e ele na outra. Gente, e aí começa o último refrão. Aí ela levanta, pisa na mesa e sobe e começa a desfilar em direção a esse cara. E aí cada passo que ela dá faz o prato voar longe, como se ela tivesse poderes telecinéticos, sei lá. Gente, pra mim essa cena, ela é o ponto alto desse clipe. Então sempre que eu assistia na MTV e chegava o final, eu desfilava junto com ela, pra vocês terem noção. Eu transformei esse momento no meu momento, meu e da Emily. E algum dia eu sonho em fazer uma produção parecida com a dela, nesse momento da mesa, sabe? Mesmo penteado, vestido, a bota babadeira que ela usa, gente, maravilhosa. Partindo para a terceira faixa, Weight of the World. É uma música muito nostálgica e é perfeita. O refrão é muito marcante, lá pro final a Amy solta um falsete meio lírico. E essa música me remete a outra lembrança vergonhosa. Como eu já falei, eu cantava muito Evanescence. E um dos lugares mais privados da minha casa era a laje. Por incrível que pareça, ela era privada da minha família, porque os vizinhos conseguiam me ouvir, obviamente. Mas um dia específico, eu excedi o meu tempo, eu cantei até a madrugada sem perceber. E aí a nossa laje era do lado da laje do vizinho. Esse vizinho apareceu e era de um local aberto para outro. Aí ele surgiu ali igual uma assombração, eu quase morri de susto. E aí eu percebi que ele tava com muita raiva, com a cara amassada, porque provavelmente ele tava tentando dormir faz tempo, mas eu tava lá ouvindo Weight of the World num volume meio alto, crente de que ainda eram 9 horas da noite, no máximo 10, e ele tava muito nervoso. Eu dei um pulo da rede que eu tava deitada pra ouvir a reclamação. Gente, ele tava puto num grau que ele não pedia nada, ele estava ordenando já. Mas a frase mais clara que eu me lembro dele falando era: alguém tem que tomar uma providência, meu Deus, com aquela voz de velho, sabe? Aí eu tenho um problema seríssimo quando as pessoas brigam comigo. Porque mesmo que eu esteja errada, como eu estava nesse caso, quando a pessoa vem muito nervosa falar desaforo pra mim, eu fico completamente sem reação. Eu não consigo nem me desculpar. E eu só respondi assim pro velho: ah, tá bom, eu vou desligar. Aí eu virei de costas e desliguei, correndo. E aí ele foi embora e eu fiquei com uma sensação tão ruim aquela noite, gente, sério. Porque eu tenho um pavor de incomodar os outros, sabe? E eu levei uma puta bronca aquele dia. Eu queria cavar um buraco e me jogar ali. E eu morria de medo desse velho reclamar pros meus pais, porque, né, vizinho, eu tô passando mal só em contar essa história, meu Deus do céu, acho que eu tô vermelha. Podre pra minha carreira. Seguindo para a quarta faixa do álbum, uma das melhores disparada. Listen. Ai, gente, Listen é uma música super bonita e com clipe perfeito, com destaque pra essa mulher se esgoelando inteira no último refrão, uma coisa impressionante mesmo. E tem Snow White Queen, que além de passar uma vibe meio sombria e tal, eu associo essa música a um filme que não tem nada a ver com ela. Eu assistia muito O Albergue naquele tempo. Sim, aquele filme de terror horroroso que tem aquelas cenas pavorosas. Mas eu era uma adolescente esquisita e eu nunca tinha assistido um filme igual aquele até então. E eu assisti várias e várias vezes. Assim como, na mesma época, eu ouvi o The Open Door várias e várias vezes. E se eu ouvir Snow White Queen tocar, aleatoriamente, eu vou associar no mesmo momento com esse filme. Mas por que justamente essa música em específico? Eu não sei responder. Não sei mesmo. E Lacrimosa, hein? Ou música boa. É uma daquelas que o coral de fundo é super marcante. E a minha primeira impressão é achar os arranjos de tudo no geral uma coisa muito chique. E Like You, você sente muito do que essa música quer passar, mesmo sem saber a letra. Assim como até hoje eu nunca busquei entender a letra de fato. E o início dos vocais, ao mesmo tempo que é cantado, me lembra algo como um sussurro, sei lá. Uma coisa meio ASMR, muito gostosa de ouvir. E essa música me lembra madrugada. Assim como Your Star também me lembra madrugada. E o jeito que essa mulher cantava assim que iniciava e você ouvia direitinho a nota abrindo e mesmo quando fica mais grave ela ainda enche as frases de muita sensibilidade. Maravilhoso. All That I'm Living For é uma música que eu não dava muita bola. Até eu ver ela cantar a versão acústica e hoje eu sou apaixonada. E encerrando com Good Enough, a última faixa desse álbum,
perfeito. Uma música linda e sensível que já me fez chorar pra caramba. Eu não sei sobre o que essa música fala até hoje, mas eu ouvi tanto ela conversando com os meus amigos virtuais que eu associo ela a amizades. Momentos de amizade, principalmente amizade de longa distância, aquele momento em que nós estamos super felizes conversando no MSN, e são momentos que não voltam mais, porque os assuntos são completamente diferentes quando a gente é criança. A gente conversa sem pensar no futuro ou nas coisas que a gente tem que fazer depois dali. E por mais que a música pareça meio triste, ela me remete a um sentimento nostálgico. E eu fiquei sabendo que essa seria a trilha sonora de As Crônicas de Nárnia. Eu vim aqui lembrar vocês de que As Crônicas de Nárnia é um filme super velho já, tá? De 2005. Mas a equipe do filme recusou por achar a música sombria demais. Choices, né? Eu tenho uma revolta em relação a Good Enough, porque em 2006 a banda lançou o clipe pra essa música. E sobre o clipe, eu não tenho muito o que falar não, mas eu achei imperdoável eles terem cortado a introdução de piano belíssima que essa música tem. É uma das mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Então, sempre que passava o clipe, aí já começava o clipe na TV direto do outro solinho de piano, aquele lá... Nossa, parecia que tava faltando alguma coisa, me dava uma agonia, sabe? Nesse quesito eu achei que pecaram. E como vocês podem ver, eu amo o álbum inteiro, praticamente, porque as únicas músicas que eu não falei do The Open Door foi Cloud9, Lose Control e The Only One, que são ótimas também, mas eram as que eu menos escutei. E o Evanescence também influenciou muito o meu estilo, foi um tempo que eu comecei a usar o lápis de olho igual um panda. E eu ia assim pra escola feliz da vida, e era uma escola de freira, então vocês imaginam a loucura que era. E eu coloquei um piercing na sobrancelha quando eu tinha só 12 anos de idade, com autorização da minha mãe, é claro, porque a Amy tinha esse piercing icônico na sobrancelha e eu queria ser igual a ela, né? E deu ruim pra mim, porque inflamou, deu queloide, aí eu tive que tirar, e até hoje eu tenho a marca da queloide aqui na minha sobrancelha. Mas, se isso não tivesse acontecido, eu teria usado até enjoado o Evanescence. Ou seja, eu ficaria uns 2 anos por aí usando piercing na sobrancelha. Mas a vestimenta eu deixava a desejar. Eu me vestia igual uma emo mesmo, porque copiar as coisas que a Amy vestia já fugia muito do meu orçamento. Então, infelizmente, nunca rolou. Mas até hoje eu escuto. Inclusive, o último álbum que eles lançaram agora, em março de 2021, gente, tá perfeito. Better Without You e Use My Voice são as minhas faixas preferidas. Escutem porque tá babado. E agora eu vou falar de uma banda que não tem nada a ver com Evanescence. E tão pouco com os artistas que eu falei até agora, eu acho. É tipo um som mais diferente. Tokyo Hotel. Alguma das pessoas que tá escutando agora conhece Tokyo Hotel? É uma banda alemã. E eu lembro como se fosse hoje, do dia que eu conheci Tokyo Hotel. Eu tava navegando pelo YouTube, sedenta pra ouvir Evanescence. E aí eu coloquei na busca Evanescence Listen. E a princípio eu queria só ouvir a música, mas o resultado das buscas me mostrou algumas apresentações ao vivo que eu não tinha visto ainda. E aí eu achei interessante, né? E eu fui descendo a barrinha de pesquisa para continuar vendo o que aparecia, até que eu fui surpreendida por uma thumbnail. O título do vídeo dessa thumbnail era Evanescence Listen, tudo em caixa baixa. Mas a thumbnail mostrava a foto de uma moça muito estilosa, que dava pra ver que tava maquiada, parecia estar fazendo uma apresentação ao vivo. E nossa, que tempos do YouTube eram aqueles, hein? Obviamente nesse tempo não tinha a opção para você fazer o upload de thumbnail. Pra quem não sabe o que é thumbnail, é aquela fotinha de miniatura do vídeo que tem antes de você clicar nele. Então as thumbnails ainda eram só um print do próprio vídeo. A avaliação era por estrela, não tinha like, gente, outros tempos, total. Enfim, voltando. A thumb desse vídeo, intitulado Evanescence Listen, mostrava o que parecia ser um show. Uma moça cantando, e que com certeza não era a Emily. Só que eu fiquei muito animada, porque eu pensei, caraca, deve ser um cover. E essa menina deve ser de uma banda. E eu adoro assistir covers até hoje, eu sempre adorei. E Listen é uma música muito difícil de cantar. A curiosidade foi instantânea, e eu cliquei no vídeo. E o vídeo mostrava as pessoas da banda indo em direção a um local, que parecia o topo de um prédio, sei lá. E um monte de fã enlouquecida indo pra lá assistir o concerto. E eu pensei, nossa, é uma banda bem conhecida no país deles. E o começo do clipe é bem essa coisa de show ao ar livre, meio caótica, aquela energia do público.
E a música não tinha nem começado ainda e eu já achei meio estranho. Porque eu não conseguia imaginar que no meio daquela muvuca, clipe de dia, eles iam começar a cantar uma música do Evanescence, sabe? Mas eu fiquei ali assistindo com a mente aberta. Ai, gente, inocente, né? Inocente total. E a música deles começou. Não era Evanescence, obviamente. Não era cover nenhum, como eu já esperava. Só que a música deles era muito legal. Se fosse em outros tempos, como hoje em dia, eu estaria me sentindo muito ludibriada pelo título do vídeo e ia pressar pela barrinha para ver se era o que eu queria. E se não fosse, eu só fecharia o vídeo. Mas, em 2005, era muito mais sofrido assistir um vídeo no YouTube. Com internet ruim, porque você tinha que fazer o esforço de esperar ele carregar. E naquele dia eu queria muito ouvir Evanescence. E quando começou a música do clipe deles, eu pensei, já tô aqui mesmo, né? Então bora assistir. E a vocalista era muito linda, era muito estilosa e tinha um cabelo maravilhoso. E eu sou facilmente influenciada por mulheres bonitas, então, pelo visto, desde a minha infância. E como eu falei, a música era muito boa, mas eu não sabia nada sobre a banda que estava tocando, porque o título falava Evanescence, mas não era Evanescence. E aí eu fiquei tão maravilhada com a música que eu mandei pra minha amiga virtual, Camila, que é minha amiga até hoje, aliás. E eu falei, Camila, escuta isso, pelo amor de Deus, é muito legal, me fala o que achou. Aí a Camila amou a música também e ficamos nós duas perdidas, porque não tinha qualquer informação a respeito da banda. E aí eu voltei no mesmo vídeo pra ver se eu achava alguma coisa nos comentários, e os comentários estavam todos em alemão, que eu não sabia que era alemão. Até que eu vi um nome que se repetia em alguns comentários, que era Tokyo Hotel. Provavelmente eram os fãs alemães falando que a banda não era Evanescence e sim Tokyo Hotel. Eu joguei esse nome no Google e apareceu logo a foto deles, eu fiquei super feliz. E eu fui ler o artigo da Wikipedia sobre a banda. E uma das informações que já me chamou muita atenção de cara era que a banda tinha 2 irmãos gêmeos, chamados Tom e Bill Kaulitz, né? Eu já fiquei chocada, porque eu tinha aquela visão muito estereotipada de gêmeos. Digamos assim, que eles eram sempre iguais, se vestiam iguais, aquela coisa meio 3 é demais, né? E aí eu vi que os gêmeos eram o guitarrista, que se chamava Tom, e vocalista Bill. Calma que eu vou falar de Bill aqui ainda. E o Tom usava dreads, umas roupas muito largas, era um estilo bem garoto do hip hop, sabe? E Bill era emo, né? Usava aquelas roupas bem maneiras, bem estilosas, muita maquiagem, olho preto e tinha um cabelo muito bonito. Era de longe a coisa que mais me chamou a atenção visualmente falando. Era um cabelo que batia no ombro, todo repicado, meio arrepiado no gel, com umas luzes bem claras, era super bonito. E aí o artigo falava sempre, os irmãos, e eu pensava que eram gêmeos de sexo diferente. E em alguma parte do artigo se mostrou claro que o Bill era um rapaz. E desde o início, como vocês puderam perceber, eu achava que era uma moça. E as minhas amigas que viram o clipe depois também achavam que era uma moça, porque os traços do rosto dele eram muito delicados. Principalmente por ele ser muito jovem também naquele tempo. E dava pra ver que ele tinha um autocuidado estético também. Cara, assim, o Bill é aquela pessoa que tem cara de cheirosa, sabe? Sabe aquela pessoa que soa muito porco? Que são raros os momentos que você vê ela com cara de cebosa? Então eu tô dizendo que todo homem é porco e por isso eu achei que o Bill era uma mulher. Não é isso, mas lembrando que eu não tinha referência nenhuma de pessoas andrógenas e eu nem sabia que esse termo existia e eu vou falar uma coisa agora, vocês se preparem pro surto. De novo, vem aquela conversa sobre idealização e tudo mais, porque eu sempre fui uma adolescente que nutria uma relação platônica com os meus ídolos. Então, indiretamente, o Bill mexeu com o meu psicológico em 2 momentos. Primeiro, quando eu pensei que ele era uma mulher e ele me despertou admiração, e aí eu fiquei tipo, nossa, quero ser ela. E depois, quando eu descobri que ele era um rapaz, e aí bem lá no fundo eu senti uma raivinha, sabe? Porque eu tive ódio desse macho ser mais bonito do que eu, e depois eu fiquei apaixonada pelo Bill. Então foi essa sequência, foi admiração, inveja e crush. É a cabeça dos 13 anos de idade, né? E o Bill, como um todo, não só na aparência, era muito andrógeno. E aí vocês pensam, ué, mas não dava pra perceber quando ele cantava? A resposta é não. Gente, não. Porque a voz dele, eu nem sei explicar muito bem, é uma voz um pouco aguda, meio rouca em alguns momentos. Às vezes ele canta com ar na voz, mas é bonito, é afinadinho. O Bill canta super bem. E hoje em dia ele tá bem diferente. Ele usa o cabelo curto, continua bonito, tá loirinho, de barba. Mas o irmão dele, o Tom... Gente, o Tom, ele já era bonitinho antes também, mas o tempo fez muito bem pra ele. Porque ele tá muito gato.
Eu não sei nem explicar. Ele passou por uma Jason Momoanização, sabe? Porque, por exemplo, o Jason Momoa, ele nunca foi feio. Mas quando ele adotou o visual, o cabelo comprido, mais barba, pra viver os personagens dele, o cara conseguiu ficar mais bem apessoado ainda. E com o Tom foi assim. Mano, e o Tom é tão escroto que ele ainda é marido da Heidi Klum. Aquela modelo linda, loira, rica, maravilhosa, que faz aquelas montações de Halloween babadeiras. Mano, os dois juntos, sei lá, é aquele casal que eu olho, eu penso, nossa, vocês estão de sacanagem, vocês são muito lindos, que ódio. E desculpem por esse momento de falar da vida pessoal deles, é porque eu sou muito fofoqueira. E dali em diante eu fiquei muito apaixonada por Tokyo Hotel. E eu vou trazer algumas informações agora. Tokyo Hotel é uma banda alemã fundada em 2001 pelos irmãos Bill Kaulitz e Tom Kaulitz e seus amigos George Listen e Gustav Schoffer. Depois de gravar um CD demo inédito sob o nome de Devilish e ter seu contrato rescindido com a Sony BMG, o quarteto libera seu primeiro álbum em língua alemã, Schrei, como Tokyo Hotel, pela Island Records em 2005. Schrei vendeu mais de 1,5 milhões de cópias no mundo e teve 4 singles top 5 nos Estados Unidos e no Reino Unido. Em 2007, a banda lança seu segundo álbum, Zimmer 483, que eu não sou obrigada a falar em alemão, que eu não sou... enfim. E o primeiro álbum em inglês, Scream. Tokyo Hotel continua lançando coisa até hoje, o som deles evoluiu bastante, pelo que eu sei. É que eu quase não escuto mais porque eu sou preguiçosa mesmo. Mas então, eu já falei sobre os álbuns agora, porque tirando o álbum Scream, eu nunca parei pra escutar nenhum dos outros álbuns de maneira correta, sabe? Do início ao fim, tudo bonitinho. Eu ouvia meio que na doida mesmo. Eu pensava, essa música aqui eu acho que eu ainda não ouvi, eu vou escutar agora. E eu comecei perguntando se vocês ouvintes conhecem Tokyo Hotel, porque em 2005, quando eu descobri essa banda, de maneira completamente aleatória, como eu já falei, fui eu que apresentei essa banda para todas as minhas amigas. E elas também amaram. Algumas ouviram até mais do que eu. Então, a época que nós conhecemos era realmente o tempo que o Tokyo Hotel estava em ascensão mesmo, lançando o álbum, videoclipe, cantando primeiro em alemão, para depois gravar o álbum com as mesmas músicas, só que em inglês, e ter esse contato com esse outro público deles. E, se não me engano, só em 2007 eles começaram a ter clipes passados na MTV, e os clipes eram das músicas cantadas em inglês. Então, por isso, eu decidi não falar de álbum nenhum aqui. Porque se o único álbum que eu ouvi inteiro são de músicas que já existiam, só que cantadas em inglês, eu achei mais interessante falar das minhas músicas preferidas do Tokyo Hotel de maneira geral. E aí eu aproveito e falo melhor sobre algumas experiências. E só um adendo. Eu prefiro as músicas na versão original cantadas em alemão. Eu acho bem mais bonito, então eu vou falar os títulos das músicas em alemão. E eu não sei pronunciar direito, então vocês se preparem, tá? Eu vou começar falando de The Letzte Tag, ou The Final Day, na versão em inglês, que é a primeira música que eu ouvi deles, aquela música que eu assisti o clipe pensando que eu fosse ouvir Evanescence, e é muito boa, super animada, me desperta muita nostalgia, e aquele sentimento bom de quando você conhece uma banda nova e fica obcecado, e super feliz de descobrir mais e mais sobre aquele artista, e pensando, nossa, como eu queria ter conhecido essa banda antes, é incrível. E a segunda música do Tokyo Hotel que eu conheci foi Durch den Monsoon, ou Monsoon, na versão em inglês, que tem um clipe até mais antigo que The Letzte Tag, porque os 4 estão muito novinhos, eu acho que eles estavam com uns 15 para 16 anos, talvez. E o Bill usava cabelo curto, mas já usava franja. E é uma música bem bonita, mais calma, e aí no final ela dá uma crescida. Lembrando que em todas as faixas do álbum High, o Bill tinha a voz bem mais aguda, por ser mais jovem. Inclusive, tem um vídeo muito antigo que o Bill canta num programa de TV alemão, e era um programa meio Raul Gil, sei lá, só que na Alemanha. E aí ele tinha uns 14 anos, eu acho, naquela gravação, era muito pirralho. E ele tava cantando It's Raining Man. É aquela música aí, It's Raining Man, Aleluia. E eu até hoje tenho as minhas dúvidas se o Bill sabia o que ele tava cantando, porque ele era jovem demais pra cantar que tava chovendo homem. Eu acho muito fofa essa apresentação dele. Eu acho que ainda deve existir no YouTube. Outra música que eu amo é a música que dá nome ao álbum em alemão, né? Schrei.
Nossa, parece um espirro, né? Falando Shy, Shy. Eu acho uma música mais roqueira, bem animada, e o clipe é icônico. E eles tocam em um ambiente fechado e cheio de gente, e foi dali que nasceu o coronavírus. Cara, mas é tão estranho você assistir essas coisas antigas do tempo que as pessoas viviam de maneira normal, né? Aglomerando, beijando, festejando, e isso tudo acontece no clipe, mas é perfeito demais. E ele é todo em preto e branco. E o mais legal é que quando eles lançaram o Scream, eles regravaram essa música, que na versão traduzida ficou intitulada Scream também, e regravaram o clipe. E é maravilhoso assistir o clipe antigo e o que veio depois, porque é praticamente idêntico. Mas eles estão muito diferentes porque eles estão mais velhos. E a voz do Bill mudou muito, então um pouco mais grave. E eles baixaram o tom da música para acompanhar. E eu acho que talvez as partes com a plateia eles tenham regravado, mas várias cenas do clipe antigo eles reutilizaram. Ambas versões eu acho muito legais. Como eu disse antes, eu prefiro eles cantando na língua nativa, em alemão. Mas é super legal. Se vocês se interessarem, assistam as duas versões. De preferência, a versão em alemão primeiro e depois a versão em inglês. Tem Rette Mich ou Rescue Me na versão em inglês. É uma música muito linda. Já no início, tem uma introdução meio melancólica. A música inteira, na verdade, tem essa vibe. É uma das minhas músicas preferidas. Aquela que se eu ouvir o comecinho eu já fico arrepiada, eu vou pra outro lugar, eu fico viajando mesmo, total. E, gente, se eu fosse indicar alguma música pra vocês conhecerem Tokyo Hotel, seriam The Let's Tag e Rette Mich. E essa música tem videoclipe também, mas eu lembro bem pouco dele. E também, por algum motivo, todos os clipes, exceto um clipe de uma música que eu ainda vou falar mais pra frente, mas praticamente todos os videoclipes da época de 2005 que eles gravaram não estão disponíveis no canal oficial do Tokyo Hotel. Na playlist de clipes oficiais do canal deles tem um aviso que fala que 9 vídeos indisponíveis estão ocultos. E são mídias que estão praticamente perdidas na plataforma YouTube, então, porque o clipe de The Let's Tag foi postado por uma conta de fã e tá numa qualidade terrível. E é só assim que eu consigo assistir esse clipe hoje em dia. E o clipe de Rette Mich também foi postado por fã, mas tá todo fora de ordem. Então eu nem me animei de assistir inteiro. E eu não sei o motivo. Não sei se foi alguma treta entre eles e gravadora, sei lá. O clipe de Shy, por exemplo, da festa lá, tá no canal da Supreme Sounds, que é canal verificado, então deve ser de outra gravadora, provavelmente. Eu dei uma pesquisada e eu não obtive nenhuma informação sobre isso. Acho bem triste pensar que esses clipes que eu assistia na Lan House sempre que eu podia não estão mais disponíveis oficialmente. E é porque é bastante material, então assim, é muito estranho mesmo. Continuando, eu gosto muito de uma música chamada Heilig, ou Sacred, na versão em inglês, que é uma música muito bonita, eu acho a letra muito fofa. Uma das únicas letras deles que eu me lembro melhor da tradução. Fala sobre não seguir o mesmo caminho com uma pessoa que você ama muito, mas apesar disso, essa pessoa ainda é sagrada pra você. Fala basicamente sobre maturidade emocional. E foi uma coisa que eu não captei tão claramente na época. E eu me sinto dessa maneira não com relacionamentos, mas com amizades que não duraram, por exemplo. E eu continuei tendo apreço por essas pessoas, mesmo que elas não estejam mais na minha vida. E eu adoro as versões ao vivo dessa música. Eu chego a ficar emocionada. A música Wir sterben niemals aus é muito boa. E ela tá no álbum Zimmer, lançado em 2007, assim como o Scream, também é de 2007. E me parece que foi um lançamento simultâneo de álbuns, porque ambos estão datados como 1º de janeiro de 2007. E essa música virou uma das minhas preferidas, porque eu lembro do dia que eu ouvi essa música pela primeira vez. Eu tava usando meu MP3 e ouvindo dentro do avião, pronta para visitar a minha família paterna. E a música começou a tocar de repente, eu fiquei pensando, caraca, por que eu não ouvi essa música antes? E eu fiquei repetindo várias e várias vezes até dormir no voo. Então é uma canção que me remete a esse ambiente de aeroporto, avião, viagem, família, é bem louco. E também temos Wir schließen uns ein, que é uma das músicas que não teve o videoclipe perdido, ainda bem. Essa é aquela que eu falei que era a única que se salvou a mídia dos clipes de 2006, 2005, sei lá. E está no canal oficial do Tokyo Hotel. O clipe foi gravado, provavelmente, no mesmo dia do clipe de The Let's Tag, porque ele segue o que acontece depois do concerto que tem no clipe. Então é muito bom, tem uma continuidade. E eu sempre gostei dessas coisas, porque me lembra os clipes do Green Day da época do American Idiot, onde quase todos os clipes que eles lançaram
estavam interligados e eu acho muito bacana. E a música é bem gostosinha de ouvir, é muito legal também e eu sou apaixonada por essa fase raiz do Tokio Hotel, gente do céu. E eu vou fazer menções honrosas para as músicas Ready, Set, Go e Don't Jump. Ambas são regravações de músicas em alemão também. Uma é Hubert and the Welt e a outra é Spring Nicht, respectivamente. Eu ouvi menos do que as outras que eu citei aqui, mas eu ouvi muito mais as versões em inglês. Eu não sei bem o porquê. E são músicas ótimas também. Fiquem tranquilos, porque vocês não vão depender do meu alemão péssimo para procurar as músicas se vocês tiverem interesse. Eu vou colocar todos os nomes em alemão e em inglês na descrição. Então não vai ter erro, é só checar, procurar nas plataformas e ser feliz caso você não conheça Tokio Hotel e você não sabe o que tá perdendo. O Tokio Hotel raiz, né? Porque foi o que eu ouvi na adolescência. Agora a fase atual deles eu ainda não conheci, mas eu tenho que me mancar e ouvir logo. Eu ouvi uma versão de 2020 que eles gravaram de Monsoon, que tá no canal deles, tem videoclipe. E eu até que gostei. Eu gostei muito também de uma foto que eu vi do Bill junto com a Pablo Vittar. E tava postado no Instagram de alguém. Não sei se era no dele, ou no da Pablo, ou de quem tirou a foto. Cara, mas quando eu vi aquela foto, eu gritei. Tipo assim, nossa, os dois juntinhos naquela foto, posando, tipo assim, amigos, sabe? E eu fiquei logo um feat na minha mesa. Mano, será que a Pablo escutava Tokio Hotel? Deve ser muito maravilhoso, né? Você conseguir o reconhecimento a ponto de viajar pra fazer trabalhos internacionais e conhecer pessoalmente os ídolos que você escutava, né? Que você sempre escutou. Deve ser louco, eu fico feliz pela Pablo só de pensar nisso. E eu nem sei os bastidores por trás da foto dos dois, imagine se eu soubesse. Ai, que louca. Então hoje eu não vou fazer nenhuma indicação, porque o tema do episódio já é uma grande indicação de todos os 4 artistas que eu falei até agora. Então ouçam a parte 1 falando sobre Avril Lavigne e My Chemical Romance, porque tá bem bacana. Pior que sempre que eu gravo esses episódios, eu fico escutando as bandas que eu falei, porque é impossível você não ficar imerso no tema e se deixar levar pelo sentimento de nostalgia, sabe? E eu espero que vocês tenham gostado, e em breve vou trazer a parte 3 dessa série que eu gosto tanto de gravar. Então até o próximo episódio, gente. Bye, bye! Assim como o Scream também é de 2007, e me parece que foi um lançamento simultâneo de álbuns, né? Porque eu tava usando meu MP3 e eu acho. E essa é aquela que eu falei que era a única que se salvou a mídia dos clipes de 2005 e que se salvou a mídia dos clipes de 2006, 2005, sei lá. E está no canal oficial do Tokio Hotel. Ambas são a música Wir sterben niemals aus, é muito boa. Ai, meu Deus do céu, nossa. Ai, gente, muito difícil falar o nome dessas músicas. Hubert and the Welt. E olha, repetindo. E, gente,